Olá, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam. No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito de continuidade de função. Aqui, a gente vai tanto falar sobre a continuidade da função num único ponto, como também estender essa definição para um intervalo de valores. Então, esse aqui é um daqueles vídeos importantes que você precisa assistir até o fim. Saber sobre continuidade de funções é essencial, inclusive, para no futuro poder identificar com tranquilidade alguns pontos onde a derivada da função, por exemplo, não existe. Ou seja, pega papel e caneta, senta num local confortável e vem comigo estudar esse tópico. Já que o nosso objetivo hoje é falar a respeito de continuidade de funções, eu optei por a gente começar definindo o que é continuidade. E para isso, eu fui consultar o que o dicionário nos fala. Segundo o dicionário, continuidade pode ser definida como sendo a condição ou estado do que é contínuo, ou seja, sem interrupções. Logo, quando a gente pensa em função contínua, deve ser porque a gente está falando de uma função que não tem interrupções. Ou, melhor ainda, a gente está falando de uma função cujo gráfico não tem interrupções. Então, vejamos o seguinte. Aqui eu tenho um plano cartesiano e agora vamos esboçar o gráfico de uma função. Percebam que aqui, esse gráfico desta função em vermelho, desta função f de x, quando a gente olha para esse gráfico, a gente classifica naturalmente como uma função sem interrupções, logo o gráfico de uma função contínua. Como que a gente esboçou o gráfico dessa função contínua? A gente encosta o lápis na superfície, a gente encosta a caneta na superfície e não ergue a caneta da superfície até concluir o traçado do gráfico. Essa é uma maneira intuitiva da gente poder pensar quando que a gente está construindo o gráfico de funções contínuas ou não. Então, sob essa perspectiva, esse aqui é o gráfico de uma função contínua. Por quê? Porque a gente esboçou esse gráfico, a gente traçou essa curva sem ter erguido a caneta da superfície em momento algum. Ou ainda, esse outro aqui, olha, também gráfico de uma função contínua. Ou seja, uma vez que a gente tem o gráfico da função, classificar essa função como contínua ou não é relativamente simples. A nossa intuição nos ajuda muito nessa classificação. No entanto, quando a gente pensa em funções de uma forma geral, esboçar o gráfico dessas funções à mão nem sempre é fácil. Lógico que quando a gente pega e usa métodos numéricos, usa um arcabouço computacional, isso tudo facilita. De qualquer maneira, para a gente poder esperar que o computador nos diga se uma determinada função f de x ela é contínua ou não, a gente precisa informar para ele qual é a condição matemática que caracteriza a continuidade de funções. E é isso que a gente precisa fazer agora. A gente precisa definir matematicamente quando que uma função ela é ou não contínua. Para isso, vamos analisar um conjunto de funções e vamos tentar extrair algumas informações acerca delas. Primeiro, se a gente olha para esse gráfico e precisa classificar a função, que a gente nem conhece a equação, mas que conhecemos o gráfico, como contínua ou não, provavelmente o que vocês iriam me dizer é: Cláudia, essa função aí, ela é descontínua. E mais, a gente consegue, vocês conseguiriam, inclusive, me dizer qual é o ponto de descontinuidade desta função, 1 menos 2. Pois bem, a gente sabe que a função ela é descontínua no menos 2, a gente está enxergando isso. Agora eu pergunto para vocês, o que a gente pode falar a respeito da imagem de menos 2? Essa imagem existe ou não? Perceba que o menos 2 ele está no domínio da função, porque quando x é menos 2, olha aqui a imagem. A gente tem que a imagem vale 1. Então, estamos falando de uma função descontínua no menos 2, mas tal que a imagem nesse ponto existe. Agora, já que a gente vem trabalhando com limites, a minha pergunta é: qual é o limite da função f de x em torno do menos 2? Será que esse limite ele existe ou não? Vejamos, então, o que acontece com os valores da imagem da função quando a gente se aproxima do menos 2. Percebam que quando a gente se aproxima do menos 2 através de valores menores do que ele, os valores da imagem da função, eles se aproximam todos do 1 negativo. Por outro lado, quando a gente se aproxima de 2 pela direita, os valores da imagem da função se aproximam todos do 4 positivo.
limites laterais distintos um do outro significa que no ponto o limite não existe. Ou seja, o que a gente tem? Temos uma função descontínua que a gente concluiu que a imagem no ponto de descontinuidade existe, mas o limite ali não existe. Vejamos outro caso. Esse é outro exemplo de função descontínua. Qual é o ponto de descontinuidade? O 1 negativo. Se eu pergunto para vocês qual é a imagem do 1 negativo, ou seja, qual é a imagem de menos 1, o que vocês vão me dizer? Que o menos 1, nesse caso aqui, não pertence ao domínio da função, ou seja, não existe imagem no menos 1. Agora, o que nós podemos falar a respeito do limite, quando x se aproxima de menos 1, para esta função f de x? Será que esse limite existe ou não? Para isso, vamos analisar os limites laterais. Quando eu me aproximo de menos 1 pela esquerda, o que acontece com os valores da imagem da função? Eles caminham todos para o menos infinito. Já quando eu me aproximo de menos 1 pela direita, os valores da imagem da função caminham todos para o 1 positivo. Limites laterais distintos um do outro significa que no ponto o limite não existe. Então, aqui nós temos uma função descontínua em que tanto a imagem quanto o limite não existem. Nesse caso aqui, o que a gente pode falar a respeito da continuidade da função? Visivelmente, é uma função descontínua. E ela é descontínua onde? No menos 1. O que a gente pode falar a respeito da imagem da função no menos 1? Que não existe. Já em relação ao limite da função em torno do menos 1, a gente pode concluir o quê? Que quando eu me aproximo de menos 1 pela esquerda, os valores da imagem da função decrescem. Se eu me aproximo de menos 1 pela direita, os valores da imagem da função crescem. Como os limites laterais eles são distintos um do outro, isso faz com que o limite da função em torno do menos 1 não exista. Mais um exemplo. Aqui a gente tem uma função descontínua e percebam que o ponto de descontinuidade ele é até sutil, ele está aqui, olha. É esse buraquinho que faz com que essa função ela seja descontínua. Então, ela é descontínua onde? Ela é descontínua no 2. O que eu posso falar sobre a imagem do 2? Como é a bolinha aberta, essa imagem não existe. Já o limite da função, quando x tende a 2, existe ou não? Vejamos. Quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, o que acontece? Os valores da imagem da função, eles se aproximam todos desse ponto aqui. Já quando eu me aproximo de 2 pela direita, o que a gente nota? Nota que os valores da imagem da função se aproximam do mesmo elemento que a gente tinha antes. Logo, esse elemento, o 3, para o nosso exemplo, ele é o resultado do limite da função. Nesse caso aqui, a gente tem que a imagem do ponto de descontinuidade não existe, mas o limite sim. Agora, nesse último gráfico, se vocês forem me falar se trata de uma função descontínua ou contínua, acredito que quase todos vocês serão unânimes ao me dizer que a função ela é contínua. Pois bem, se ela é contínua, não tem nenhum buraquinho, não tem nenhuma interrupção, a gente poderia pegar qualquer elemento do domínio dela, qualquer número real, para analisar. Como pode ser qualquer um, eu diria, vamos ver o que acontece aqui com o 0? Então, só reforçando, eu peguei o 0 porque eu quis. Eu poderia ter pego o 1, o menos 1, o 3, o 8, o menos 10, qualquer elemento do domínio da função. Por quê? Porque ela é contínua. Então, ela não tem nenhuma interrupção. Nos 4 casos anteriores, eu pegava o elemento do ponto de descontinuidade, onde acontecia a interrupção. Pois bem, a imagem do 0 vai ser quanto? Existe? Existe. A imagem do 0 vale 1. Agora, o que a gente pode falar a respeito do limite da função em torno do 0? Vejamos, se eu me aproximo de 0 pela esquerda, os valores da imagem da função tendem para 1. Se eu me aproximo de 0 pela direita, os valores da imagem da função também tendem para 1. Logo, esse limite ele existe e vale 1. Não é uma coincidência. Se eu estou falando de uma função contínua, eu estou falando de uma função tal que o valor da imagem e o resultado do limite coincidem. Eles existem e são iguais. Note que isso não aconteceu
em nenhuma das situações anteriores. Então, continuidade num ponto, ela pode ser definida de que maneira? A gente vai dizer que uma função f de x ela é contínua num ponto A, caso o limite da função em torno do ponto A coincidir com o valor da imagem da função. Isso significa que, na prática, para que uma função ela seja contínua num ponto, o que é necessário acontecer? É necessário que exista a imagem da função no ponto, é necessário que exista o limite da função quando a gente se aproxima desse ponto, e além disso, que essas duas informações sejam iguais uma à outra. Isso significa que se a gente conhece a definição de continuidade, a gente tem todas as ferramentas para responder uma questão do tipo: tem uma função f de x dada por x² mais 3x mais 5 e eu quero saber, esta função ela é ou não contínua no zero? Vamos verificar. Existe f de zero? Quanto que é o f de zero? É 0² mais 3 vezes 0 mais 5. 0² é 0, 3 que multiplica 0 é 0, mais 5. 5 mais 0 é 5. Então, sim, existe a imagem da função no ponto. Outra pergunta, será que existe o limite da função quando x se aproxima desse ponto, ou seja, quando x se aproxima de zero? Vamos ver. Limite, quando x se aproxima de zero, da função x² mais 3x mais 5. Quanto que resulta esse limite? 0² mais 3 vezes 0 mais 5. 0² é 0, 3 vezes 0 é 0, mais 5, ou seja, sim, também existe o limite. E mais do que isso, a gente viu que o limite e o valor da imagem, eles são iguais. A gente conclui que f de x é contínua em x igual a zero. Vamos fazer mais um exemplo? Aqui, a gente quer falar sobre a continuidade no ponto x igual a zero para essa função aqui. A função f de x igual a x dividido por módulo de x. Antes da gente começar, eu pergunto para vocês, qual é o domínio dessa função? Se a função ela é um quociente, o que a gente precisa garantir? A gente precisa garantir que o denominador não seja zero. Pois bem, para que esse denominador não seja nulo, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter que o x nunca seja zero. Opa, mas se o domínio da função me diz que a gente está falando do conjunto dos números reais, tais que o x ele é diferente de zero, então isso aqui significa o quê? Isso aqui significa que não existe f de zero. Mas olha, para que a função ela seja contínua no determinado ponto, é necessário que a imagem no ponto exista. Como a imagem no ponto não existe, a gente tem que ela não é contínua. Portanto, f de x é descontínua em x igual a zero. Agora a gente vai falar a respeito do tipo de descontinuidade. Descontinuidade tem tipos diferentes? Tem sim. Vamos voltar lá para aqueles gráficos que a gente analisou há pouco. Veja que nesses 4 primeiros gráficos, que são aqueles em que as funções são descontínuas, o tipo de descontinuidade que a gente enxerga aqui são diferentes num caso do outro. No último, por exemplo, o que a gente tinha? A gente tinha uma função que ela era praticamente contínua, a menos desse buraquinho aqui. Já na anterior, a gente tinha uma função que ela tinha o comportamento de, quando a gente se aproximava do ponto de descontinuidade, os valores da imagem da função ou ficavam muito pequenos ou ficavam muito grandes, que é um comportamento que a gente não percebe nessa última situação. Já no primeiro caso, o que a gente tinha? Que a função ela vinha contínua, bonitinha, e de repente o valor da imagem ele sofria um salto, para daí a função continuar a ser contínua novamente. Ou seja, características realmente distintas uma das outras. Sendo assim, se diz que a descontinuidade ela pode ser classificada de 3 maneiras distintas. A primeira delas, a gente fala que são as descontinuidades do tipo removível. O que vem a ser isso? São aquelas descontinuidades que a gente observa e que a gente pode, de alguma maneira, remover. Como assim? É porque a gente pode construir uma nova função com base nessa que a gente está analisando, de tal forma que a nova função
se a gente fizer um ajuste ou outro, a gente pode ter uma função contínua. Exemplo disso. Se a gente pega a função f de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, a gente tem que o gráfico dela é essa reta com essa descontinuidade aqui, com essa bolinha. Ou seja, esse ponto 1 positivo, ele não pertence ao domínio da função. Agora, se a gente construir uma nova função, vou chamar agora de uma g de x, uma nova função por partes, com a seguinte característica: vai valer x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 para todo mundo que é diferente de 1, e quando x for igual a 1, a gente vai dizer que vale menos 1. Perceba que essa função g de x, ela é parecida com a f, mas ela tem uma diferença. Qual é a diferença? Aqui, por exemplo, o domínio da g são todos os reais. Domínio diferente. Aqui eram todos os reais sem o 1, o domínio da f, e aqui a gente está falando de todos os reais, ou seja, o 1 não estava no domínio da f, enquanto que o 1 está no domínio da g. Então, quando x igual a 1, a imagem vale menos 1. Para todos os outros elementos, a imagem tem o mesmo comportamento da f que a gente tinha. Fazendo isso, o que a gente obtém? A gente obtém esse outro gráfico, que é o quê? Que é o gráfico de uma função completamente contínua. Na prática, é como se a gente pegasse aquele ponto de descontinuidade que a gente tinha antes, fôssemos lá e preenchêssemos. Em outras palavras, que a gente fosse lá e removesse essa descontinuidade, tornando a função contínua. Então, descontinuidades removíveis são todas as descontinuidades com a característica de que a gente pode, a partir dessa função descontínua, construir uma nova função em que, se a gente fizer uma pequena alteração nessa nova função em relação à original, a gente passa a ter uma função contínua. Que outro tipo de descontinuidade a gente pode observar? A descontinuidade do tipo salto. Por que se chama assim? Por conta da aparência do gráfico. A gente vem com a função com um determinado comportamento e, no ponto de descontinuidade, que aqui é no zero, ela passa a ter um comportamento distinto a partir dali. Ou seja, ela dá um salto. Isso é tudo? Não, isso não é tudo. Qual é a outra descontinuidade que a gente pode ter? É a descontinuidade infinita. E qual é a descontinuidade infinita? Que é aquela em que os valores da imagem tendem para mais ou para menos infinito quando x tende para A, de um lado ou do outro. Exemplo disso, temos aqui, olha, uma descontinuidade infinita. É uma descontinuidade que a gente observa aqui no menos 1, e quando x se aproxima de menos 1 pela esquerda, a gente tem que os valores decrescem muito, os valores da imagem, né, decrescem muito, e quando a gente se aproxima de menos 1 pela direita, os valores da imagem crescem muito. Agora que a gente já sabe como que a gente pode classificar os tipos de descontinuidade, eu faço a seguinte pergunta. Para essa função f de x, cujos valores da imagem serão obtidos por meio da expressão x mais 3, no caso de x maior ou igual a menos 1, e menos x mais 1, para os valores de x menores que menos 1, a descontinuidade, no caso dela existir, ela é de que tipo? Como que a gente pode fazer isso? Uma maneira é esboçar o gráfico. Vamos lá? Se os valores eles estiverem à direita de menos 1, o gráfico vai ser a reta x mais 3. Então, se x for igual a menos 1 mais 3 mais 2. Então, se x é menos 1, o y vale mais 2. Bolinha fechada. Agora, se x for 0, a gente vai ficar com 0 mais 3. 0 mais 3 é 3. Então, aqui temos essa reta aqui. O gráfico para valores menores do que menos 1 serão obtidos por meio da reta menos x mais 1. Então, se x for menos 2, quanto que vai valer o y? Menos com menos da fórmula, mais 1 vai ser menos com menos mais, 2 mais 1, 3. Então, se x for menos 2, o y vale 3. Percebam que se x é menos 1, não é a essa equação que ela respeita. Agora, se o x for menos 1,0001, já é essa equação aqui. Para esse elemento, qual é o valor da imagem? Menos com menos, mais. Então, 1,001
mais 1 fica 2,0001. Então, para esse camarada aqui, vale o quê? Vale que a imagem está aqui bem grudadinho no 2. Então, a gente tem desse lado essa reta. Pergunta: a descontinuidade ela é de que tipo? De tipo algum, porque pelo gráfico que a gente está vendo é que, na verdade, essa função ela é contínua no menos 1. Vamos checar se realmente é isso que acontece? F de menos 1 é menos 1 mais 3, que é 2 positivo. Limite da f de x, quando x tende para menos 1, vai ser o quê? Como ela tem um comportamento à esquerda de menos 1 e um comportamento diferente à direita, a gente vai calcular os limites laterais. Limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda, vai ser o limite quando x tende a menos 1 da função qual? Quando é à esquerda de menos 1, a função é menos x mais 1. Ou seja, menos o menos 1 mais 1. Menos com menos, mais. 1 mais 1, 2. Agora, limite à direita de menos 1 fica quanto? Fica limite da expressão x mais 3, que é menos 1 mais 3, que é 2. Limites laterais, eles existem e são iguais. Então, aqui é o limite. Imagem igual ao limite significa que a função ela é, portanto, f de x é contínua em x igual a menos 1. E dado que a função ela era contínua no x a menos 1, não tinha como classificar essa descontinuidade como removível, saldo ou infinita. Por quê? Porque não existia. Agora, uma vez que a gente conhece a definição da continuidade de uma função num determinado ponto, a gente tem condições de falar de continuidade de função num intervalo. Se a gente estiver falando de uma função f de x, a gente vai dizer que essa função f de x ela é contínua num intervalo aberto AB se acontecer o quê? Se essa função for contínua para cada um dos pontos desse intervalo. Ou seja, quando a gente tem um intervalo AB na reta real, na verdade, a gente está falando de uma coleção infinita de pontos que estão aqui dentro. Então, dizer que uma função ela é contínua num intervalo significa dizer que essa função ela é contínua para cada um dos pontos deste intervalo. Agora, algumas vezes a gente tem funções que elas são definidas num intervalo fechado de A até B. E daí, nessas condições, faz sentido a gente se perguntar o que acontece com o A e o que acontece com o B em relação à continuidade. A gente vai dizer que a função ela é contínua no A, que é esse extremo inferior, se o limite lateral à direita de A, então à esquerda não faz sentido, porque não faz parte, não tem como a gente calcular limite. Agora, se o limite lateral à direita de A, para a função f de x, for igual à imagem. Analogamente, a gente vai dizer que a função f de x ela é contínua em B se acontecer o quê? Se o limite lateral à esquerda de B coincidir com o valor da imagem nesse ponto. E, com base nisso, a gente vai poder então falar que a função ela é contínua no intervalo fechado a B se acontecer três coisas. Primeiro, f for contínua em todo ponto interno ao intervalo. Segunda coisa, se ela for contínua no extremo inferior do intervalo. E terceira coisa, se ela for contínua no extremo superior do intervalo. Se a função for contínua para esses três elementos, então a gente diz que a função ela é contínua no intervalo fechado. Com base nessa definição, eu lanço um desafio a vocês, que é o quê? É calcular o valor de P para que essa função f de x aqui, ela seja contínua. E aí, topam o desafio? Façam e logo mais confiram a resposta na playlist Respostas dos Desafios. Foi bom ter vocês até aqui e a gente se vê na próxima aula.